Uma boa noite para todos os amados espectadores do canal No Foco da Verdade, espectadores do YouTube, Rede Internacional de Computadores. Estou de volta para mais um trabalho aqui no canal No Foco da Verdade. E recado que dar para os amados: tem trabalhos novos no canal referente ao Manifesto Fora Dilma. Analisei ontem um trecho de uma entrevista do coordenador do Movimento Brasil Livre e fiz minha análise segundo o meu ponto de vista. E por um pouco de inexperiência, um pouco de ansiedade, às vezes já entro fazendo trabalho, fazendo as análises, dando o meu ponto de vista, mas sem dar um pequeno adendo. Qual é a proposta do canal No Foco da Verdade? É de pesquisa na íntegra, como as pessoas já estão cansadas de saber, mas o mais importante que eu deixei de salientar foi que a proposta do canal não é para formalizar, não é para as pessoas formar suas opiniões, não é nem baseado nas minhas e nem segundo as suas opiniões. Meus amados, os amados verem o meu ponto de vista referente a isto e ter a sua análise segundo o seu ponto de vista, e não para julgar se é certo ou errado, se B está sendo errado em fazer tal ato, se A está sendo certo em não fazer tal ato. Quando o amado analisa vídeos aqui, não é para mostrar que o policial está errado em bater naquele cidadão, não é para mostrar que o policial está certo em bater naquele cidadão. É segundo o ponto de vista. O certo e errado é muito vago. Você ter esse julgamento do certo e errado. Você pega a análise que o amado irmão Rubens fez do bairro do Flamengo, sobre a desapropriação, né, a reintegração de posse do edifício do Eiken Batista. Aquelas pessoas estavam lá sendo humilhadas, rechaçadas pelo sistema? Estavam sendo humilhadas e rechaçadas pelo sistema. Eles estavam errados em estar ali? Poxa, segundo o ponto de vista do quê? Elas têm onde morar? Não têm onde reclinar a cabeça. Então, nesse ponto de vista, elas não estavam erradas. Mas em outro ponto de vista, elas estavam erradas por estar numa propriedade particular. Então, segundo o ponto de vista, é muito amplo. Então, esse conceito de certo e errado não é para os amados ter em assistir os meus vídeos e aos vídeos do irmão Rubens. Não é? É para os amados verem aspectos da nova ordem mundial. É para os amados terem aspectos segundo o sistema religioso. É o pensamento que está vigorando, né? As pessoas estão erradas está na igreja? Segundo o ponto de vista dela, não. Você vai falar que elas estão. O pastor está errado em enganar as pessoas em nome de Deus? Segundo o ponto de vista, ele não está errado. Ele está coberto pela legislação. A legislação apoia os movimentos religiosos, não é? Vai você representar o Extra, botar lá no... Não vou nem falar um órgão do governo, Extra, o hipermercado Extra. Põe o hipermercado Extra na sua casa. Daí um tempo vai vir uma representação no Ministério Público, uma denúncia contra você, meu amado. Agora você está autorizado pela lei em representar a Deus. Então, segundo a lei, eles estão certos. Errado quem está lá querendo a verdade dentro daqueles lugares. Como está escrito, não dê bálsamo à Babilônia. Ela não tem jeito, ela não tem cura. Então, segundo o ponto de vista das pessoas, o certo e errado é muito vago, meu amado. Não é? Então, meu amado, vou analisar aqui um vídeo do rapaz, um religioso, não
né? Eu assisti um pouco, não vou negar para os amados, e eu vou contemplar mais os amados também terem o seu ponto de vista referente a isso. Eu tenho algo contra o rapaz? Nem eu conheço, né? Eu não conheço o rapaz, como não conheço o rapaz lá do Movimento Brasil Livre, como não conheço essas pessoas que estavam nos manifestos, não conheço ninguém. Eu estou só expondo a minha opinião, né? Não tenho nada contra ninguém. Vamos começar aí a análise desse trabalho. Irmãos, a palavra hoje que o Senhor colocou no meu coração é um confronto do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor de quem? Quem é esse Senhor? Não é? É muito vago. A paz do Senhor. A paz do Senhor Alberto. A paz do Senhor João. A paz do Senhor Pedro. A paz de que Senhor, meu? A minha paz? Do Senhor Tiago? A paz de quem? Os amados pesquisarem o significado da palavra Senhor, está no dicionário, ou peguem uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil e vocês vão ver lá qual o significado da palavra Senhor. Senhor significa Baal, significa dono, marido. Então você vai falar paz de Baal. Olha só essas pessoas, cegos guiados por cegos, meus amados. As pessoas não têm a dimensão, não têm a essência das coisas. Só dão para essas pessoas a ter a liberdade de ver a impressão das coisas, mas a essência elas não têm conhecimento. As pessoas não conhecem o significado dessa palavra chamada Senhor, meu amado. Então você vê aí que a Matrix figura em todos os campos. E a religião não faz por menos. A religião também, meu amado, ela é uma ferramenta importantíssima do sistema, meu amado. Para controlar as pessoas, o sistema usa o quê? O poder mítico, meu amado. Controlando essas pessoas através do poder mítico, fica mais fácil controlar a elas através do poder político, do poder dominante. Porque as pessoas têm que estar sobre um regime de temor, meu amado. E o poder mítico é bem mais eficiente sobre isso. Vai você ameaçar a pessoa em despejar ela do seu local de moradia. Elas superam, procuram outro local. Vai ameaçar empreender. Se a cadeia fosse tão assim ruim, as pessoas tivessem tanto medo da cadeia, da prisão, não haveria criminoso no mundo. Mas botem um poder mítico, consiga convencer ela com o poder mítico para ela sentir medo de uma coisa, temer algo. É bem mais eficiente, meus amados. O poder mítico é bem mais eficiente em controle das massas. Para você também. Eclesiastes capítulo 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todos os propósitos debaixo do céu. E aí o escritor, ele vai dizendo que há tempo de nascer. E aí que situação é essa? Salomão estava falando isso, meu amado. Salomão estava expondo a sua indignação, meu amado. Salomão estava murmurando, meu amado. Vê os trabalhos passados referentes a Salomão. Salomão estava murmurando. Estava insatisfeito por não ter conseguido, meu amado, satisfazer a vontade, o anseio da rainha de Sabá, em que o seu pai Davi concedeu a sua mãe Batseba, em burlar a lei daquele povo e nomear Salomão ao invés de Adonias. Segundo a legislação daquele povo, Adonias era o sucessor do trono do rei Davi no reinado de Israel, meu amado.
E ele não obteve a mesma eficiência, meu amado, em colocar o filho dele e da rainha de Sabá no trono de Israel. Então ele estava insatisfeito, estava murmurando, estava lá falando todas essas palavras, meu amado. Ele estava sereno, tranquilo igual esse amado. Agora, você me pensa uma coisa, a hipocrisia em que é dado esse povo religioso. Não, rapaz, não tenho nada contra ele. É tempo para tudo, mas eles não querem esperar. Fica o camarada um ano na igreja, e ele orando, fazendo as campanhas, se ele vai aceitar o tempo de Deus. Por quê? Se ele esperasse o tempo de Deus, ele não ia para esses locais ser enganado, extorquido, vender a sua fé, não é? Fazer campanhas para uma bênção tão desejada. Porque nessas campanhas você vai lá e vai investir dinheiro nas ofertas, você vai dar ofertas para as campanhas. Inexplicavelmente, misteriosamente, esse Deus precisa de eu me sensibilizar, de eu botar a mão no meu bolso, dar dinheiro na mão do pastor, para ele fazer algo na minha vida. Não é algo adverso? Não é como os reis, os deuses lá do Olimpo, e os deuses antigos, que era necessidade das pessoas fazer atos físicos, cantar, bater palma, fazer ciranda ao redor de uma fogueira, para os deuses lá manifestar segundo a reação humana daqui dos seres humanos, sendo que o Criador do céu e da terra já dá tudo para nós. Esse ar que você respira, meu amado, ele é advindo de quem? Essa água que você toma é advindo do quê? Não vem falar que é a Caes, do Sabesp, não. A água existe. Eles simplesmente nos deram uma falsa impressão que eles estão trabalhando a nosso favor em canalizar a água para facilitar para nós, né? Mas a água foi o Criador. A fruta, o legume, o alimento que tem no mundo, quem dá é o Pai. Se esse rapaz está vivo para falar essas coisas, agradeça ao Pai. Esse é o milagre do Pai. Agora, se vai ter algum bem material, meu amado, isso é relativo. Se você quiser bens materiais, você vai trabalhar, meu amado. Você não tem que botar fé em Deus em coisas que o ser humano ou você por si só pode conseguir. Você já tem tudo, a vida, tudo, meu amado. O Criador nos dá as ferramentas para nós conseguir conquistarmos algo na nossa vida. E tempo de arrancar o que se plantou. Mas o que me chama a atenção é o 4, que diz que há tempo de chorar e há tempo de rir. Presta bem atenção. Tempo para tudo. Nessa vida, você vai passar por aflições, você vai passar por momentos felizes. Você não vai ter uma vida totalmente feliz, não, uma vida totalmente triste. É para balancear, é assim mesmo. Isso é um processo de maturidade, meu amado. Isso é normal da vida. Aí vocês, para ouvir uma coisa dessa que é normal do cotidiano do ser humano, vocês têm que estar socados na igreja? Me diz, meu amado. Para vocês ouvirem isso, você precisa estar socado dentro de uma igreja? Há necessidade disso? Você até agora está ouvindo como se diz, uma dialética motivacional, que você participando de uma palestra, ou até no psicólogo, você pode ouvir isso, meu amado. Tem necessidade de um religioso estar falando isso? Usar essa áurea mística, não é? Tem necessidade? Não tem necessidade. Isso é coisa normal do dia a dia. Só que as pessoas embebecidas, as pessoas embriagadas pelo vinho da religião, não percebem, meu amado. Se as pessoas tivessem raciocínio, não ficaria presas nesses lugares. Voltaremos em seguida para dar continuidade a esse trabalho.